Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos, os parlamentares, o público presente, os internautas. Só sobre essa questão, se a gente conseguisse ainda um debate nos próximos meses para fazer um projeto de lei complementar e adaptar, inclusive as necessidades do Poder Legislativo, né, eu também tenho contribuições a dar. E também não tem nenhum problema em reconhecer que, realmente, em anos anteriores, em biênios anteriores, nós tivemos problemas sérios em relação a jurídicos que passaram pela casa, que se intrometiam, atrapalhavam a reunião, era uma coisa muito complicada e isso eu não assisti. Então, eu também não tenho nenhum problema de reconhecer essa questão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu também tomei ciência hoje da retirada do veto do prefeito, o que me parece um recuo tático importante, porque envolve, eventualmente, a privatização de um espaço como a Sanebab, e os rumores eram realmente muito altos, de várias fontes ligadas ao autogoverno, então me parece que existia mesmo uma possibilidade concreta disso acontecer, e se o prefeito quiser fazer esse debate, que faça com a cidade, com audiências públicas, converse com a Câmara de Vereadores, porque o povo de Vinhedo já investiu muitos e muitos milhões naquela autarquia, né? Uma autarquia importante, e aqui na região, onde teve privatização de serviço de água, de serviço de saúde, foi só para piorar e para ter corrupção. Sumaré, prisão, por conta de problemas em relação ao Odebrecht Saneamento. Campinas, privatização do serviço de saúde do Ouro Verde, prisões, mensalões, gravação de parlamentares, um horror, né? E é por isso que eu acredito que a Câmara de Vereadores tem que cumprir o seu papel de fiscalização, e por isso que eu acho, e eu tenho feito aqui quase em todas as sessões, um repúdio à posição do governo municipal, que é lamentável, de fugir a respostas de requerimentos. O que parece ser uma forma de ocultar informações públicas importantes. Por que eu digo isso? O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 865-401, qualquer um pode achar isso na internet, generalizou um entendimento de que qualquer vereador pode individualmente pedir informações. A gente continua respeitando o plenário da Câmara, porque a gente acha que isso é importante. Mas o Supremo Tribunal Federal já me autoriza a fazer individualmente. Quem duvida, acesse o recurso extraordinário 865-401. Porque eu considero o rito importante, o debate na casa importante, ainda que quase todo o Brasil não vote requerimentos, encaminhe requerimentos direto, e o Poder Executivo, como Jundiaí, por exemplo, tem uma secretaria só para responder os vereadores, chamar os vereadores, encaminhar e-mail, encaminhar memorandos, tirar dúvidas. Em Vinhedo nós temos o quê? Confronto e uma postura totalmente degradante, de desrespeito institucional. Insisto, senhor secretário de Governo Adriano de Souza, que nos honra com a presença hoje, isso é lamentável. Vou falar para o senhor aqui um requerimento que o controlador não respondeu. E o senhor me diz depois, no final da sessão, se ele não é claro, porque ele fala que não é claro. Solicito do Poder Executivo informações atualizadas sobre as terceirizações no interior da Prefeitura, etc., etc., com os seguintes pontos. 1. Relação de funcionários e funcionárias empregados em empresas que prestam serviços terceirizados, informando qual empresa os contratou e qual o valor por contratação. Está clara essa pergunta? Eu acho que qualquer jovem da 4ª série do Fundamental de Vinhedo vai falar que está clara. 2. Enviar os locais onde eles prestam o trabalho, se a atividade é exercida junto com outros servidores concursados. Por quê? Para saber se tem desvio de função e se tem terceirizados fazendo papel que não é deles. De 4ª série talvez não, mas talvez de 7ª série ia entender essa pergunta. 3. Informar a justificativa para a terceirização do serviço. Por quê? Porque nem todo serviço pode ser terceirizado. Tem um entendimento novíssimo agora no STF, mas esse entendimento novo, quando se olha para o poder público, ele tem ponderações, né? E o requerimento, esse aqui já é o 5º requerimento que a gente faz em relação a essa questão, ou perguntas parecidas. 4. Encaminhar ao organograma demonstrando como estão distribuídos todos os servidores da administração direta e indireta, incluindo os terceirizados e quem são seus superiores diretos. Por quê? Há denúncias de 1. Cargos fantasmas. 2. Nepotismo indireto usando empresas concessionárias, terceirizadas, etc. 3.
locais onde tem inchaço, concursados, cargos de confiança e terceirizado no mesmo lugar. Aliás, nós temos denúncia de que tem setores inteiros dominados por terceirizados. Isso é ilegalidade. E como é que eu vou saber disso se eu não fizer um requerimento? 5. Relação de empresas terceirizadas que o município tem contrato, informando qual o valor pago a cada uma, detalhando como é feito o controle de entrega dos serviços e a aferição da quantidade e qualidade do serviço. Um de 8ª série também entenderia isso aqui. Eu quero saber o seguinte, quais são as empresas que fazem a terceirização em Vinhedo? E como que é controlado isso? Por quê? Para não ter desvio de cimento, para não ter desvio de asfalto, para não acontecer o que nós assistimos hoje lá no centro de convivência. Acho que muitos do governo assistiram ao vivo, porque tinha lá, SBC, 40, 50, metade ali era do governo, assistindo ao vivo. E o que nos foi falado? Que não existe controle nenhum. Vou repetir, um diretor, que foi inclusive vereador na nossa cidade várias vezes, o ex-vereador Israel Viel, falou que não existia nenhum controle na Secretaria de Serviços Municipais e falou, em todos os setores ali tem rolo. Resumindo a fala dele. Né? Um funcionário que controlava o acesso de caminhões ratificou o que havia falado na Promotoria de Justiça de Vinhedo. E falou coisas que são escabrosas. Como que um agente público pede para outros 2 agentes públicos entrarem pelo fundo, mostra documentos oralmente, não fala onde foi entregue os serviços e pede para assinar? No poder público não existe isso não, gente. Quem quiser no seu escritório de advocacia, no seu comércio, na sua loja, no seu espaço pessoal, privado, pode fazer, mas também não é tudo, porque tem lei nesse país. No serviço público, a regra é publicidade, transparência, respeito aos processos públicos de licitação. Que conversa é essa de assina aqui que eu sou seu chefe? Né? E aí depois o promotor, o GAECO e a própria Guarda Municipal de Vinhedo, que fez muito bem seu serviço, demonstrou o que era. Caminhões entrando e saindo da cidade em poucos minutos, carregando, fazendo novas cargas de asfalto. Não é isso? Caminhões que não estavam dentro da cidade, mas as notas foram enviadas, né? Então, gente, Vinhedo tem que tentar virar algumas coisas da página, porque está incrustado nesse grupo com 5 mandatos, já tem gente lá, eu já falei, tem raiz nas cadeiras, acha que é dono do pedaço, e não é. E não é. Né? Filhotes da velha política, que nem sabe fazer, só faz bobagem. Quer ser autoritário, quer fazer coisas, mas só faz bobagem. É só ver o que acontece nessa cidade o tempo todo. Né? Então são filhotes da velha política que não sabe fazer a velha política. O chefe, que não está mais no comando, admitamos, fazia muita coisa do coronelismo, mas fazia as coisas andarem. Os filhotes, só besteira. Né? E gostam de fazer esse tipo de enfrentamentos. Falei hoje rapidamente com o novo secretário de administração, Adriano Corazari, falei, Adriano, tem que radicalizar, abrir tudo. O que pode ser secreto numa prefeitura? Radicalize tudo. Né? Você está com a oportunidade, vai ser secretário. A Sanebave, por exemplo, que está fazendo lá uma mudança nesses dias. Nós fizemos uma votação de uma lei na Câmara que coloca uma série de atribuições para o poder público respeitar nas nomeações. Né? A diretoria de perdas, a diretoria de água e esgoto, de tratamento, enfim, todas as diretorias. Vamos ver se são pessoas técnicas habilitadas que vão ser colocadas? Eu duvido. Né? Como tem sido feito o processo de reconhecimento dos bons servidores públicos nessa cidade? Porque o governo fala mal, o prefeito foi lá para a rádio, para as TVs, falar que existia uma máfia do atestado, detonou os servidores públicos, né, falou mal de todo mundo. Agora, o que é feito para reconhecer os bons servidores? Não tem nada nessa cidade para reconhecer. O pouco que tem não respeita. Agora a gente acabou de ver lá a luta que foi feita pela Guarda Municipal para conseguir a questão do quinquênio.
Vários funcionários públicos são esmagados porque não tem clareza em relação a como vão ser feitas as chefias. Qual que é a avaliação de mérito e de aumento da escala dessas pessoas no serviço público de Vinhedo? A Lei 112 não resolve essa questão. Eu espero que sejam feitas algumas questões para resolver, a promoção de servidores, biênio, quinquênio, promoção, chefias, essa legislação que vai entrar agora, ela é fundamental nesse sentido, essa reforma administrativa que a gente ainda não entendeu bem, tem críticas, algumas fusões, o prefeito anunciou por decreto, mas não fez ainda um debate com a Câmara, então a gente espera que efetivamente exista uma qualificação em relação a essa questão, tanto na prefeitura quanto na Sanebave, que é uma empresa, uma autarquia pública, gente. Eu sei que tem gente que acha que é uma empresa privada, eu sei que tem gente que fica de olho nos 40, 50 milhões que entra lá dentro, é muito dinheiro, É muito dinheiro. Tem gente que abre o olho, Mas a Sanebave é pública, Onde estão, não sei se colocaram agora, os cargos, Adriano, os cargos da Sanebave, a estrutura salarial da Sanebave, não está lá no site da Sanebave, isso é uma ilegalidade. Tem que cumprir a lei. A autarquia não está acima da lei. Fecho essa questão, depois eu concluo em outro momento. Só para dar uma opinião sobre outras questões, a tribuna livre, que foi apresentada pelo vereador Edson PC, eu vou apresentar uma emenda, já falei com ele, e deixo aqui como proposta para os vereadores como uma solução intermediária. Eu não acho que as representações como a Câmara não têm validade, não sou daqueles que acham que os partidos políticos não têm validade, os sindicatos, as organizações não governamentais. Quem quer dissolver as instituições é outro tipo de visão de mundo, eu não tenho essa visão de mundo, mas eu acho que a Câmara pode fazer um gesto de ampliar a sua participação. Como? Flexibilizando as possibilidades. Vereadora Flávia, vereador Paulinho, Edu, Nil, Florentino, o PC e o Sandro Rebeca. Por exemplo, possibilitando que cidadãos que representem uma causa ou um setor, a partir de um abaixo-assinado conferido, claro, como foi feito na questão aí das escolas, mas, por exemplo, que os grêmios possam participar das nossas sessões, conselhos municipais possam participar das sessões, alguém de um bairro que não tem uma associação, porque é difícil montar uma associação, pagar advogado, manter contador e tal. Mas se a pessoa, por exemplo, trouxer um abaixo-assinado reconhecido que 100 eleitores da Nova Vinhedo estão com uma pauta, por que não pode falar na tribuna livre? Está representando uma pauta, está representando um coletivo, é por aí que eu vou, Quero apresentar essa proposta para o nosso debate, para que seja uma coisa intermediária, para que a gente não dissolva, permitindo de forma... mas que a gente amplie, permitindo que os conselhos, enfim, existem várias possibilidades da gente ampliar essa representação, que eu acho que pode ser saudável, pode ser legal, e pode ser uma alternativa. E a gente deve sempre apostar por isso que eu sou a favor da proposta da ampliação da tribuna livre, porque eu acho que a gente deve apostar em mais democracia. Eu estou preocupado com a situação do nosso país, estou preocupado com o ódio sendo propagado nas redes sociais, com a perseguição que é feita às pessoas, com a dificuldade que as pessoas têm de colocar a sua opinião, com certas propostas que são colocadas por presidenciáveis, por deputados. Eu já falei que a humanidade já deu certos passos. A gente não pode dar passos atrás. E vou me posicionar, no primeiro, no segundo turno, vou ver, inclusive, não necessariamente em relação só ao Brasil, eu estou avaliando o que está acontecendo, para onde vai, mas a gente tem responsabilidades. Não acho que eleição é torcida de futebol, não acho que eleição é para detonar tudo, como alguns, vamos colocar alguém lá para quebrar tudo. Mas isso aí não... Como assim, colocar lá para quebrar tudo? Isso é a saída da democracia. Vamos ler, gente, o que foi o fascismo da história da humanidade. Assistam, por exemplo, não quiser ler muito, o filme A Onda, que está fácil de ver lá no YouTube ou na Netflix, como que um clima gerado na sociedade vai alimentando um ódio e esse fascismo vai tomando conta, daqui a pouco as pessoas não estão vendo mais o que está acontecendo. Isso é muito perigoso. O Reich, que é um sucessor do Freud, estudou a psicologia de massas do fascismo, aqueles que puderem algum dia ter acesso a isso. É impressionante como, comparando o que aconteceu em outros lugares do país, a gente vai vendo o ovo da serpente sendo gestado,
Então, gente, muita calma, vamos pensar o que está acontecendo com o nosso país, vamos ter um respeito com as posições contrárias, mas, acima de tudo, não vamos pensar que eleição é torcida de futebol. É o nosso país e são os nossos direitos. Obrigado a todos. Boa noite.